Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a experiência do amor e das relações humanas inevitavelmente nos fará vulneráveis. Quem ama e quem se decide a entrar no caminho do amor, aprofundando as suas relações, correrá o risco da vulnerabilidade, da ferida e da perda. Se não existe um sacrifício e uma perda, o amor ainda não é autêntico, ainda não é maduro e ainda não é verdadeiro. O Papa Francisco disse isso há um tempo atrás. O verdadeiro amor pressupõe o sacrifício de si mesmo. A pessoa que às vezes quer se proteger muito, se preservar por demais, com medo de não se ferir, ela nunca saberá o que é a experiência do amor. Digo isso, o amor em todas as suas formas e relações. O amor matrimonial, o amor celibatário, o amor de amizade, o amor das relações mais diversas, só é amor quando nos faz experimentar a nossa vulnerabilidade. E nós entendemos, por conta justamente das decepções que já vivemos, que sempre vai ser assim. O amor sempre vai caminhar ao lado do sofrimento. É algo inevitável. É algo que está inscrito na própria lei do amor, o esvaziamento de si mesmo. Correr riscos faz parte da aventura do amor. Quando nós amamos alguém,
cedo ou tarde começam a aparecer as decepções, as frustrações, aquelas expectativas não realizadas, infelizmente, por vezes, a traição, o abandono, a solidão. Isso faz parte da dinâmica do amor, mas só passando por estas realidades nós vamos verdadeiramente maturar a capacidade de amar. O amor não permanece o mesmo depois da decepção e da perda. Ele se torna maior, mais largo, mais generoso. E eu diria, o amor verdadeiro é aquele que sobrevive à decepção. Antes dela, talvez seria só uma paixão, um encanto, uma simpatia. O verdadeiro amor é aquele que supera o erro do outro e não vai embora quando nós experimentamos as suas sombras. Foi assim que Deus nos amou. Foi dessa maneira que o amor de Deus se manifestou em Jesus Cristo, de maneira que todos nós, sem exceção, algumas vezes na vida, ou infelizmente talvez muitas, já vulnerabilizamos o coração de Deus com as nossas ofensas. Talvez também nós, tantas outras vezes, causamos em Deus esta dor, quando pecamos, quando ofendemos, quando não fazemos o que Deus espera de nós. Mas nós não fomos tratados como exigem as nossas faltas. Deus não foi embora da nossa vida quando nós o decepcionamos. Deus não alterou a sua maneira de nos amar. Deus não condicionou o seu perdão. Às vezes nós fazemos assim, expressões do tipo: eu perdoo, mas não confio mais. Eu perdoo, mas não quero mais essa pessoa próxima a mim. Em Deus não existe isso. No perdão de Deus não há condicionamentos. Ele perdoa sempre. E quando perdoa, volta a confiar, volta a ser amigo. É bonita a experiência que nós fazemos quando vamos ao confessionário, onde nós somos réus confessos, reconhecemos os nossos pecados e saímos dali, daquele tribunal de misericórdia, totalmente absolvidos, perdoados. O único que teria o direito de nos condenar, Ele somente nos amou. Chega a ser algo constrangedor para nós. Se nós olharmos para a nossa história, com Deus e com a sua misericórdia, nós veremos o quão generoso Deus foi conosco, quando ainda éramos pecadores e ignorantes. O amor de Deus nos constrange e Ele nos perdoou muito. Porém, o Evangelho de hoje está sendo uma grande chamada de atenção a nós, que somos chamados a amar as pessoas que convivem conosco e que infelizmente também nos ferem, amá-las da mesma maneira como fomos amados por Deus. Veja que interessante, a parábola que Jesus está contando para nós mostra um empregado que devia ao seu patrão uma grande fortuna. Esta fortuna era igual a 10.000 talentos. Na época de Jesus, 10.000 talentos equivalia a 300 toneladas de ouro. Por isso o evangelista diz que era uma grande fortuna, e aquele homem teria que dar até a sua esposa e os seus filhos, com todos os seus bens, para pagar aquela dívida imensa. O patrão teve misericórdia e perdoou tudo. Quando este homem encontra um companheiro que lhe devia uma quantia irrisória, e aquela quantia irrisória significava 100 denários. 100 denários equivalia a 30 gramas de ouro. Algo pequeno, irrisório, que nunca faria falta àquele homem, 30 gramas de ouro.
e ele foi incapaz de perdoar. Aquele homem foi perdoado em toneladas, mas foi incapaz de perdoar pequenas gramas de ofensas. É o que nós, infelizmente, às vezes fazemos. Fomos muito perdoados, mas perdoamos poucos. Fomos perdoados generosamente, mas economizamos no ato do perdão. Às vezes nós reduzimos as pessoas somente ao seu erro e somos incapazes de ver a grandeza, a bondade, as virtudes que existem nelas. A Quaresma está nos chamando a atenção a isso. Alargarmos o nosso coração à medida deste coração, do Pai das Misericórdias, que tanto fez por nós. É um tempo de graça, um tempo de reconciliação, um tempo de perdão. Deus queira que terminemos estes dias com um coração grande e generoso como o dele. Quem perdoa muito, amará muito também. Quem perdoa pouco, mostra um amor fraco.